Pai, é com muita alegria que nós estamos aqui na Tua presença. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. E nós estamos aqui gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez essa noite, pelo privilégio que nós temos de adorar o Rei esta noite. Obrigado, Senhor, por vir, Senhor, nessa terça-feira ao nosso encontro. Senhor, porque podemos sentir a Tua presença no nosso meio, nos louvores. E agora, Senhor, fala conosco, usa a Tua filha, Pai. Eu abençoo a vida da Tua serva essa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar um pouquinho. A paz do Senhor, igreja. Eu quero convidar o meu esposo para chegar até aqui, que nós vamos cantar um hino. Nós foi pega assim de surpresa, aí quase que nós vamos fazer que nem aqueles que chegaram, né, para cantar. E daí falaram, irmãos, nós não ensaiemos, mas é para Jesus mesmo. Você vai cantar uma capela? Acho que é bom. É muito grave. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do abismo me livrou, lhe estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, a luz do seu divino amor, querido Salvador, oh seu imenso amor, enche meu coração de gratidão. eu só Não posso andar, vem meu Senhor guiar com tua santa mão, pra celestial mansão. estando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. jamais vou me Importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é do meu prazer, querido Salvador, o seu imenso amor enche
assim, ó, a voz bem grave, aí para mim quase que saiu do meu. Mas conseguimos, né? Chegar no final. Olha, eu falei para a pastora Gel, eu disse assim, ok, eu peço para o meu esposo para nós cantar um hino e depois eu dou uns testemunhos. Eu disse porque aqui nessa igreja, falei, não é sopa, não é sopinha. Aí o que ela me respondeu? A gente gosta de sopa também. Mas vocês têm coragem. Bom, primeiro eu já vou confessar que Deus não quis responder a minha oração hoje. Porque eu disse assim, Senhor, tu não tem alguma visita para o pastor Daniel e a pastora Gel ir fazer? Porque falar aqui na frente deles? Meu Senhor amado. Mas daí não deu, Deus que não quis responder, né? Aí, irmãos, é o seguinte, uma palavra que veio ao meu coração, porque não é fácil. A palavra do Senhor é uma fonte, mas é uma fonte inesgotável. E ontem, quando a pastora Gel falou, né, se eu poderia, ali no banco, quando eu estava ali esses dias, aí o pastor Daniel falou assim, na terça-feira, às vezes a gente gosta de e tal, aí usar alguém para trazer a palavra, né? Aí veio assim no meu coração, ai, não, eu estou livre por enquanto, né? É pouco tempo que a gente está aqui e tal, não. E outra, eles vão, um dia que for, eles vão avisar com bastante tempo, né? Não assim. Mas, irmãos, eu tava lembrando, alguns anos passados, Deus falou algo comigo, e eu nunca mais me esqueci. Nós já vamos ler a palavra, mas deixa eu só dar uma introdução. Eu nunca mais esqueci daquilo. E eu tenho visto aqui nessa igreja se cumprindo. Como faz pouco tempo que eu estou aqui, assim, congregando com os irmãos, então eu estou começando a ver aquilo que Deus tinha falado comigo naquele tempo, faz alguns anos. Deus falou assim comigo que Ele estava entristecido com a igreja, claro, não todos, com alguns ou até a maioria. Porque nós estávamos chegando na casa do Senhor, porque naquele dia Deus fez eu entender que a igreja, tem alguém que fala que a igreja é um hospital, alguém aqui esses dias falou que não, acho que foi a pastora Gel que disse não é hospital, mas naquele dia Deus falou comigo como um restaurante, com as melhores comidas que podem ser servidas. Por quê? Porque é daqui, é da palavra do Senhor. É as melhores comidas. Só que, por que Deus estava entristecido? Porque a maioria de nós chegamos na casa do Senhor e nós sentamos naquela mesa farta, naquela mesa com abundância, nós sentamos ali e ficamos esperando ser servidos. Esperando ser servidos. Alguém tem que preparar a comida e trazer e dar para nós ali comer numa boa. Que nem os príncipes ali, né? E os outros, né? Suando. E naquele dia Deus falou assim, eu quero fazer de vocês os cozinheiros, porque a comida está aqui, Eu quero fazer de vocês os cozinheiros e os garçons. Glória a Deus. E eu comecei hoje
desde ontem, digo, meu Deus, aquela palavra, Senhor, então eu tenho que preparar uma comidinha? Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, estou tremendo as pernas. Aí hoje era dor de barriga toda hora. Mas por que será? Por que será? Aquele frio assim no estômago. Digo, lembrei. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. E é sério mesmo. Porque como Deus tem usado as pessoas que chegam aqui. Aquele dia, já estou profetizando, o pastor, viu? O pastor Rafael e o irmão Rafael trouxe uma palavra maravilhosa. Terça-feira passada, a irmã Débora, né? A irmã Débora trouxe uma palavra maravilhosa na terça-feira passada. Aí eu, Senhor do céu, como que fica daí? Como é que fica? O que eu vou trazer? Aí Deus tocou no meu coração essa parte aqui. Vamos ler Aí eu fiz umas anotações, sabe? Porque é só a graça, né? Aí tinha a irmã que foi pregar, delas, irmãos, me desculpem, porque hoje eu nem tive tempo de fazer o meu esboço. Esboço. Até que ficou bonita a palavra, né? Mas eu fazendo umas anotações, aí fui para a concordância, porque eu queria achar mais umas coisas, e eu já tinha anotado algo aqui. E, de repente, o Espírito Santo falou comigo, para. Tu já anotou? Ou você pensa que é só você que vai falar? Deixa eu falar. O que tu anotou aí já tá beleza. Aí, entendeu? Aí eu peguei, fechei a Bíblia, guardei o papelzinho, digo, Senhor, então é contigo. Em Hebreus, no capítulo 11, que eu acho que todos nós sabemos, né, que é... O que é o capítulo 11 de Hebreus? A galeria dos heróis da fé. Então, em Hebreus no capítulo 11, agora se quiserem podem ficar em pé, né, só para reverência desse versículo, depois eu vou ler outros. Então, aqui em Hebreus capítulo 11, e o versículo 1, que diz assim, ora, acharam, né? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Obrigada, irmãos. Podem se assentar. Então, como eu não sei pregar, então nós vamos assim conversar. O que Deus colocou no meu coração. Eu disse assim, Senhor, os pregadores, que eu não sou, né? Mas os pregadores, eles dão assim um título. Mas eu, Senhor, eu não sei. Que título que eu vou dar? A fé, mas, claro, é sobre a fé. Entendeu? Mas daí, de repente, veio assim, ó, o exercício da fé. E eu comecei a entender... com aquilo que eu estava pesquisando, com aquilo que eu estava lendo, aquilo que Deus estava assim dando no meu coração, que a fé é uma coisa muito assim complexa. Só que muitos de nós não entendemos realmente o que é fé. Porque quando a gente conversa com pessoas, você já vai escutar ela falar que ela tem fé. Mas quando você vai procurar saber que tipo de fé que ela tem, que nós já vamos falar, aí vocês vão entender que a fé não é somente, eu tenho fé, que nem as pessoas dizem, não, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu estava trazendo convidei umas pessoas para trazer na igreja, há tempinhos atrás,
Aí vieram alguns dias e tal, um parecia que estava firme, de repente assim se afastou um pouquinho e está meio parado. Aí a outra também que estava vindo, daí, não, mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus. E agora, olha, eu tive um problema lá no meu trabalho, olha, dobrei o joelho, até ganhou uma Bíblia aqui, dobrei o joelho e li a Bíblia, então é só para isso, né? É só para o socorro, né? Tipo assim, só para a hora que precisa. Aí depois não precisa mais, né? E a fé é mais ou menos, se nós não saber como exercitar a nossa fé, nós vamos ser criados dessa maneira e vamos ficar. Por aí tá cheio, né, de igrejas por aí, da prosperidade, porque Deus dá, e dá chave da casa, e dá carro, e dá casamento, e dá não sei o quê, e dá de tudo, entendeu? Agora, nós dá daí para o Senhor, aí o negócio fica complicado. Então, aí em Hebreus também, se vocês não quiserem, não precisam ficar, mas ser também, estão com a Bíblia na mão, vamos lá, já estamos em Hebreus mesmo. Então, em Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 38, diz assim, o 10 e o 38. O meu justo, porém, viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Aí Deus colocou no meu coração para fazer uma pergunta. O que nós mais gostamos de comer? O que nós mais gostamos de comer? Feijão, arroz? É a comida do brasileiro, né? Feijão, arroz. É o básico, mas depende também da região do Brasil. Lá em Minas Gerais é o angu, que diz que aquele negócio lá, aquele quiabo lá com, como é que é? Quiabo com frango com quiabo, né? E aí com angu. Então aquilo lá é o favorito deles, né? Entendeu? E eu fui entender, hoje que eu fui entender isso, porque não é que eu estou ensinando vocês, eu estou aprendendo. Entendeu? Hoje que eu fui entender, a fé é uma comida. É uma comida. Porque se o justo, Deus está falando que o meu justo viverá pela fé. Ou da fé. Aqui na minha tradução fala, o meu justo, porém, viverá da fé. Então você vai viver, se nós parar de comer o feijão e arroz, parar de comer o churrasquinho lá, a comidinha que a gente come todo dia, se nós parar de comer, o que vai acontecer? Nós vamos ficar doentes e nós vamos morrer. Então, se nós parar de comer a fé, nós temos que comer. Esse dia o pastor Daniel estava pregando aqui sobre comer a palavra. Comer, que o profeta comeu, e daí era doce, depois ficou amargo, né? E tal. E comendo a palavra. E eu entendi que nós temos que comer a fé. Porque se nós vamos viver da fé, nós temos que comer ela. Nós temos que comer. Aí, em Hebreus ainda, 11 ou 6, mas terminando esse do 38 que não terminei, diz, o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, que nós não vamos poder recuar, o que acontece? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É sério. Eu estava crendo, sabe? Eu estava orando, mas não veio, a vitória não veio. Parece que quanto mais eu oro, pior fica lá, a situação lá fica pior. Eu desanimei. A minha alma não tem prazer nele. E
ficou dias, ainda está na minha mente a pregação daquele pastor, pelo menos uma parte, porque a gente não consegue assim gravar tudo, mas ficou aquele pastor que a benção lá da irmã Júnia lá, meu Senhor, parecia uma metralhadora, traduzindo assim, não sei como é que ela conseguia, que benção, né? Então ele falou assim, ó, que nós não temos que impressionar a Deus. Não é para nós procurar impressionar a Deus. Não, é para nós agradar. Agradar a Deus, é para nós procurar agradar a Deus. Não adianta eu querer impressionar. Não adianta. Porque Ele conhece o profundo do meu coração. Eu posso querer impressionar exteriormente até, mas e lá dentro, que Ele está vendo? Que eu estou só fazendo para impressionar. Não, nós temos que procurar agradar a Deus. Então, se Ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí, no 11 e o 6, diz assim, ora, sem fé, nós queremos agradar, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é sério? Nós não podemos ficar em cima do muro. Não, eu estou aqui, eu estou indo. Não, eu estou indo todos os cultos até. Estou indo lá. Estou fazendo a minha parte. Entendeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ok. Quando a pastora Jael falou que era para eu trazer uma palavra, daí ela disse assim, é 30 minutos. Né? Então, quando der os 30 minutos, podem subir aqui e começar a tocar, porque daí eu desço. Quando der os 30 minutos, eu desço. Tem um hino lá no Brasil, assim, um hino assim, um pouco engraçado, que diz, tudo com decência e ordem. Não sei quem conhece aquele hino. Pois o tempo não é meu só. Se eu começar a falar demais, pastor, pode puxar meu paletó, mas aqui não tem paletó, mas pode chegar aqui e começar a tocar, que daí eu paro. Então, como eu senti no coração de colocar o exercício da fé, porque talvez nós precisamos exercitar alguma coisa, nós precisamos mover alguma coisa, né? Nós já falamos já sobre o alimento, né? Que nós temos que se alimentar da fé. Se alimentar. A fé é a prova das coisas que não se vê. É a prova daquilo que não se vê, se chama fé. Porque, mas eu não estou vendo, eu não estou vendo. Não, mas é a prudência. É a prudência, não, eu não vou falar porque eu não sei se vai acontecer. Não é fé. Então, como que nós podemos exercitar a fé? Como podemos exercitar a nossa fé? Se alimentando dela, exercitando a fé, é interessante, né? Se alimentando dela própria, porque ela é a palavra de Deus, né? Ela é a palavra de Deus. E o que me chamou a atenção, no 11 que eu li quando a igreja ficou em pé, a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. Aí eu aprendi, eu não sou construtora. Tem aqui, acho que tem, com certeza tem irmãos aqui que são construtores. Não dá para construir um edifício sem primeiro ter o fundamento. Então a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. Se nós temos esse fundamento,
Tem outro versículo que daí eu disse que eu parei de anotar, mas algum que eu me lembro, eu tenho dificuldade para gravar aonde está. Eu não sou caixinha de promessa que vai dizem tal, não. Mas tem um versículo que fala assim, edificando... Entendeu? Então, edificando, se nós temos o fundamento, que é a fé, aí nós vamos, dia por dia, edificando, e nós vamos prosseguindo. É ou não é? Tá, só que... Aí é interessante, porque eu tenho três pontos aqui sobre a fé. A fé, ela abrange... Isso que eu disse, que quando eu fui para a concordância lá, e comecei a achar, meu Senhor, não terminava mais, o Espírito Santo falou comigo, para. Ninguém ia também querer ficar aqui a noite inteira me escutando, né? Porque daí também ia acabar o vocabulário também, né? Mas a fé, ela é tão vasta. Gente, só aqui no capítulo do Hebreus 11, dos heróis da fé, depois com o tempo, quem ainda não leu, que eu creio que todos que estamos aqui já lemos esse capítulo, que fala o capítulo todo dos heróis, é a galeria dos heróis da fé. Tudo o que aconteceu pela fé, o que Deus fez, os reinos que foram vencidos, mortos foram ressuscitados, é imenso. Então, se a gente quiser falar de quantas características, quem sabe, da fé, ia ser muito. Isso aí a gente deixa para o pastor Daniel, que ele é muito inspirado em toda a Bíblia. Eu já percebi. Aí deixar para ele, então. Mas aquilo que veio no meu coração, 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. O primeiro, a fé natural. A fé natural. Tá, o que seria a fé natural, né? Ok. Natural ou primordial... Talvez essa palavra esteja correta ou não. Quando se aceita Jesus pela fé, confessando como Salvador e Senhor da sua vida, pela obra do Espírito Santo. Isso é fé. A pessoa que faz isso, chega aqui na frente, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, é pela fé, é pela obra do Espírito Santo. Então, essa é a fé, eu coloquei a fé natural, mas é pelo Espírito Santo. Só que daí nós temos que descobrir, pelo menos, hoje nós vamos descobrir, ou todo mundo já sabe, mais 2 tipos de fé. A fé receptora. Maravilha! Essa é a maravilha. A fé receptora. Oh, glória! Quem que não gosta de receber? Quem que não gosta de receber? Eu acabei de falar, né? Chave, carro, isso, aquilo. Não só isso, mas vamos dizer, uma cura. Eu estou precisando de uma cura, né? Entendeu? Aí, pela fé, eu posso receber aquela cura. Pela fé, eu posso receber isso. Pela fé, eu posso receber aquilo. Em nome de Jesus, né? Então, maravilha. Aí diz, essa é a mais fácil de exercitar. É ou não é? Ô, glória! Quantos que gostam de exercitar essa fé? A fé receptora. Maravilha, essa é fácil de exercitar. E eu marquei aqui do outro lado, desculpa. Eu marquei aqui, marquei lá. Então, essa fé, a fé receptora, em 2 Reis, no capítulo, em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, conta a história daquela viúva
que procurou o profeta Eliseu e disse para o profeta: o meu marido, o teu servo, morreu. Meu marido morreu. E ele temia ao Senhor. Só que ele me deixou com muitas dívidas. E agora chegaram os credores e querem levar os meus 2 filhos para serem escravos. E aquela mãe estava em pânico, ela não queria perder os seus filhos, ela procurou o profeta. Aí o profeta perguntou para ela: tu tem alguma coisa na tua casa que só essa parte aqui dessa viúva, essa parte aqui já seria, né? Já seria assim uma pregação assim para a pastora Gel aqui, ministrar para nós assim 2 horas, cheia do poder. Não assim calminha que nem a irmã Ninfa, né? Essa viúva procurou o profeta e disse: o que eu vou fazer? Eu não quero perder meus 2 filhos. E o profeta falou para ela, perguntou: o que você tem na tua casa? Tenho nada, lembrou lá, tem só um pouquinho de azeite. Aí ele disse: ok, tu tem um pouquinho de azeite? Então manda os teus filhos, todo mundo sabe essa história, não preciso eu repetir, né? Manda trazer vasos, e pegar vasos dos vizinhos. Já pensou se nós não tínhamos amizade com nossas vizinhas? Né, que nem olha, assim, nem fazer um bom dia, né? Um good morning, que seja lá. Mandou os filhos dela lá, para toda a vizinhança trazer vaso, e ela ia, fechou a porta. Eu acho interessante que ela fechou a porta. Os filhos trouxeram os vasos, e ela fechou a porta e foi enchendo os vasos. Eu entendo que é comunhão com Deus. Fecha a tua porta, né? Esteja lá em comunhão. E ali ela foi enchendo, e o azeite não parava, e de repente ela disse: traz mais um vaso, que o azeite não para. Aí o filho dela falou: mãe, não tem mais, já peguei por tudo que é vizinhança. Daí o azeite parou. Aí ela foi procurar o profeta de novo. Interessante que ela buscava a orientação do profeta. E aquela hora que eu falei do restaurante, o gerente do restaurante é aqueles 2 ali, ó, do restaurante. Que eu esqueci de falar essa parte. Que Deus quer fazer de nós os cozinheiros, os garçons, e o gerente é eles 2 ali para orientar. Aí eu lembrei da viúva. A viúva daí volta a falar com o profeta de novo. Ó, já fiz tudo que tu mandou. Então tá, agora vende todo esse azeite. Quanto azeite lá, quanto dinheiro, né? Que eu penso que era bem caro, né? O azeite naquela época, né? Porque eles usavam, acho que é mais caro do que hoje. Usavam até para lamparinas, né? Usava azeite, tá, para muita coisa. E daí ele disse: agora vende todo esse azeite, paga toda a tua dívida e vive do resto. Meu Senhor, pensou? Sobrou, né? Pagou toda a dívida, ficou com os filhos, que bênção. Ela não recebeu pela fé, ela não recebeu, ela não foi uma receptora? Ela foi uma receptora. Deus operou aquele milagre e foi uma bênção. Foi uma bênção. Em Hebreus 11... todo o capítulo, como eu falei, só um pouquinho que seca. Seca a garganta, daí não sai mais nada. Então, todo o capítulo de 11 de Hebreus, que é o da galeria dos heróis da fé, você lê tudo lá o que Deus fez, assim, é maravilha. Mas na Bíblia toda, nós vamos encontrar os milagres que foram operados através da fé. Fora o que Jesus fez. O que Jesus fez lá, então, daí nem se conta, né? Acho que é o João que falou, né? Que se fosse relatar todos os feitos de Jesus, diz que todos os livros não ia caber. Né? De tanto que Jesus fez, né? Então isso é tudo através da fé. Agora, o que me chama a atenção
que eu não vou ficar setando, porque eu sei que os minutos estão correndo. Ah, tem um relógio ali, ainda bem. Então, quantos milagres que foram feitos através da fé. Essa fé, primeiro a fé natural, que nem eu falei, aí essa fé receptora, que é o que todo mundo deseja, todo mundo almeja, por isso que, né, pregações e pregações em cima de prosperidade, para receber. Já falei, né? Tá. Mas e daí? Qual que é a terceira, então? A primeira eu falei, a segunda eu falei, e a terceira? A terceira se chama a fé doadora. Ah, mas daí não, irmã Ninfa. Aqui eu escrevi, é a mais difícil. Ai, Senhor. Ai, Senhor. É a mais difícil. E a Bíblia também conta relatos de coisas que Deus pediu e que era muito difícil. Por exemplo, para Abraão, o que foi que Deus pediu? O que ele tinha de mais precioso. E ele não negou. Ele não negou. Deus provou ele. Por quê? Porque a fé doadora, ela vem com a prova. Ela vem com a prova. A receptora, tu diz, Senhor, eu preciso, me dá, e Deus usa de misericórdia, e graças a Deus a fé está exercitada, a fé está fortinha, está comendo ela todo dia, e você recebe. Agora, quando chega a fé doadora, aí você para, aí eu paro e digo, será que eu quero? Será? Ah, não. Aí que nem aquele que eu não vou contar a metade da história, a metade assim, só contar a outra metade, que daí ele pegou, olhou e disse, não, Deus, brincadeira tem hora. Não sei se vocês sabem essa história, mas daí... Não, mas eu vou contar então, né? Eu estava pensando assim, meu Deus do céu, o meu filho, o Niro, né? Vocês conhecem ele, meu filho, ele é pastor também, no momento ele não está cuidando de igreja, mas ele cuidava de igreja também, mas ele não prega se não fazer a igreja dar risada. Cada pouco. Aí eu estava lembrando esse pastor que pregou aqui esses dias passados. Gente do céu, mas eu saí daqui, me doía assim embaixo das costelas, de tanta risada daquele pastor. Mas eu gosto. Mas daí então, esse, né, ele começou a orar que ele queria casar, né? Não tem nada a ver com o texto aqui, né? Mas ele queria casar e começou a orar. E dele foi na igreja e orando, mas Senhor, eu quero casar e tal. E daí de repente assim ele pegou e disse assim, ele sentiu no coração dele, né? Mas de onde que ele sentiu, não sei, né? Ele sentiu assim, ok, eu vou abrir meus olhos. E a primeira pessoa que eu enxergar é essa que Deus tem para mim. Aí ele, né, fez aquele pensamento lá, que com certeza não foi Deus que falou para ele, e quando ele abriu os olhos assim, diz que, assim, a mais feinha da igreja, mas aquela sim, aquela que ele nunca ia querer casar com ela. Quando ele olhou assim, ele fechou os olhos e disse assim, não, Deus, brincadeira tem hora. Aí a culpa era de Deus, né? Brincadeira tem hora. Então, quase que eu falei para a pastora Gel ontem, peraí, pastora Gel, brincadeira tem hora, né? Falar para eu vir trazer a palavra. Mas, vamos falar. Então, quando Deus pede algo para nós, que daí nós precisamos exercitar a fé doadora, daí a gente arranja desculpa. Não, Senhor, não, isso é loucura. Não, Senhor, então, brincadeira tem hora, né, Senhor, não, pede para outro,
Não, vai pedir para outra lá. Aquele dia que teve que o pastor Daniel falou aqui, não agora, o último, mas um pouquinho atrás, das propostas que estão dando aqui e tudo, para eles comprarem esse lugar aqui e tal. Aí o pastor até fez menção esses dias, né? E como é que Deus colocou no meu coração, e eu falei algo para ele ali e tal. Então, é um passo de fé, é gigantesco, mas, tipo assim, para Deus não tem, né? Não tem gigantesco, porque Ele é o dono de tudo, né? Mas eu lembro, como se fosse hoje, contar para vocês, assim, um pequeno testemunho, o que aconteceu comigo há 20 anos passado, que é 22 anos que eu moro aqui nesse país. Acho que foi uns 20 anos passado, talvez o pastor Daniel, não sei se ele vai lembrar, quando foi comprado aquele templo lá em Everett. Eu não sei se é uns 20 anos atrás, ou é uns 18, não sei. Por aí, mais por aí. É uns 20, 21 anos, eu acho. Tá. Então, vejam bem, 22 anos que faz que eu estou aqui. Todo mundo sabe disso. Quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente chega assim, ó, com uma mão, que nem diz, uma mão na frente, a outra atrás, tu chega sem nada. Tu chega com a malinha. Eu, quando vim para cá, os meus irmãos, um deles, que financiou para mim tudo. Aí eu cheguei aqui, Deus foi abrindo as portas, aí fui pagando ele. Porque eu não tinha como chegar aqui com os meus filhos quando eu vim. Então, quando eu cheguei, eu fui morar, primeiro fiquei uns 2 meses lá na casa dos meus irmãos, e daí Deus preparou uma casa e a gente foi morar de aluguel. Só que eu sofria muito naquela casa, porque eu morava no primeiro andar e o dono, que meu esposo é americano, mas ele é uma bênção. Mas aquele americano, dono daquela casa, não era bênção, não. Entendeu? Vamos dizer que seria, né? Mas eu não quero falar mal dele. Então, ele incomodava muito a gente. E nós morávamos no primeiro andar, ele queria controlar tudo ali da nossa vida, e ele tinha a chave, ele entrava, e como se fosse a casa dele, que na realidade era, né? Mas eu pagava aluguel. E eu comecei a orar. Senhor, eu quero que tu me dá uma casa. Eu quero que tu me dá uma casa, Senhor. Eu não quero ficar aqui de aluguel. Não, é muita humilhação. Senhor, eu quero uma casa. Aí eu conversei com os meus filhos. E por todo esse tempo que eu moro aqui, eu sempre trabalhei de babysitter. Aí eu trabalhando já de babysitter, aí eu falei com os meus filhos e falei assim, ó, eu vou começar a guardar, assim, de pouquinho em pouquinho. Quando sobrar uns $100, eu guardo e tal. Mas, ó, vou avisar vocês, não me peçam, porque não é para emergência, não. Esse dinheiro que eu estou guardando é para comprar uma casa. Esse dinheiro é para eu comprar uma casa, viu? Não me peçam e tal. E ponhei numa gaveta lá, as 7 chaves, nem chave não tinha, não, mas que nem diz, né? Bem guardadinho lá. E quando sobrava um cenzinho assim, eu exprimia, né? Não que sobrava, mas colocava lá. Digo, Deus vai me dar uma casa. Ok. E fui guardando aquele dinheirinho, e daí um dia eu contei assim, tinha $1.000. Porque de 100 em 100, né? Tinha $1.000. Aí nós congregava lá em Everett, o pastor Daniel lembra, e a igreja pagava aluguel. Acho que era mais ou menos isso. E, de repente, surgiu uma proposta de compra do templo lá, que não era templo, depois foi reformado, ficou um templo. Mas surgiu uma proposta de compra. Irmãos, eu já vou terminar, viu? Já vou terminar. Senão já viu, né? Aí, o que aconteceu? O pastor da época, que era o pastor Fernando, ele começou a orar e ele sentiu o desejo de comprar aquele lugar. E eu lembro que precisava $40.000 para dar de entrada, para poder comprar o lugar lá.
E acabou o culto e o pastor falou assim: ninguém saia, todo mundo fica aqui, que eu tenho uma reunião com a igreja. Então acabou o culto, mas ficou todo mundo lá para a reunião. Aí o pastor falou assim: olha, nós precisamos de $40 mil para dar de entrada, senão o banco não... Papai, sabem como é que é os procedimentos, né? Naquela época ainda era barato, né? Imagina hoje. Daí, eu quero... Primeiro os cooperadores, o pastor lá, né? Irmão, vem cá, pega um caderninho aí. Quanto que o irmão... Quem que pode dar uma oferta e tal, e papapá, e uma pessoa... Ok, eu dou $50. Aí outro lá, eu dou $100. E foi indo o negócio assim, e de repente Deus começou a falar comigo. Eu estava lá atrás, sentada. E Deus começou a falar comigo assim: e você, dona, não vai levantar o dedinho ali, não? Deus disse assim: não, Senhor, eu não tenho. Tá brincando, Senhor? Brincadeira, tem hora. Eu não tenho, Senhor. Aí Deus perguntou assim: não tem? E aquele que está lá naquela gaveta lá, por acaso é o quê? Aí eu: não, Senhor. Então tu não escutou quando eu conversei com os meus filhos? Que aquele dinheirinho lá é sagrado para comprar a minha casa? Aí Deus começou, entendeu? E o coraçãozinho começa a disparar, né? Aí Deus falou comigo assim: negativo. Se você está pensando que com aquele $1.000 lá, você vai comprar a tua casa, você está muito enganada. Agora, se você pegar aquele $1.000 e dar primeiro para minha casa, aí a tua casa é eu que vou te dar. Daí eu disse: meu Deus do céu, tem misericórdia. Aí, como eu sou um pouco metida, que o meu marido lá, ele tem que me brecar. Ninfa, para, você está indo muito lá na frente. Ninfa, para, né, amor, que você falou, agora ele fica vermelho. Ninfa, não vai tanto lá na frente, deixa lugar para os outros. É porque às vezes vem um dar testemunho, vem outro e eu fico lá, mas eu também tenho que ir lá falar. Né? Você não tem testemunho? Tem que vir falar, pelo menos. Porque é faladeira mesmo, né? E daí, eu fiquei lá, naquela luta, mas disparei. Levantei a mão, quanto, irmã Ninfa? Quanto? Digo: não, tem que vir na frente. Eu tinha, não era? Eu tinha que ir na frente falar aquilo que Deus falou comigo lá atrás. E eu criei coragem, que eu disse, não precisa muita, né? Criei coragem, vim na frente, fui na frente e contei o que foi que Deus falou comigo. Meu Deus, irmãos, eu não sou nada. Eu disse, amanhã, ou no próximo culto, já estou trazendo aqui no envelope os $1.000 que está lá na gaveta. Vou trazer em nome de Jesus. Um irmão lá: irmão, eu estava aqui falando com a minha esposa, e nós estávamos aqui discutindo já, e estava brigando, porque nós temos um dinheiro guardado lá para comprar um carro, que nós queremos um carro novo, e o nosso está precisando trocar, e eu queria dar, e ela não queria, e agora nós vamos dar. E daí Deus abriu assim as portas, e Deus foi tocando nos coração, e olha, eu não sei se os $40 mil, eu não lembro agora, né? Irmãos, verdade, em 3 meses, eu já estava comprando a minha casa. Que os meus irmãos falavam assim, credo, eles falavam, a Ninfa, chegou aqui uma mulher sozinha, que eu nem conhecia aquela benção lá, chamada Alan, né? Chegou aqui sozinha com os filhos, papapá, está comprando uma casa? Comprei não, Deus me deu. Então, só para terminar, o testemunho eu terminei. Então, aquele dia lá,
quando o pastor Daniel falou essa história aqui do templo, eu revivi aquela história do pastor Fernando lá, quando foi comprado o templo em Everett, e eu senti no meu coração que é do bolso aqui dos crentes mesmo, de nós mesmo, que vai sair a bênção aqui. Em nome de Jesus. Então, nós falamos sobre a mulher do azeite, né? Eu contei meu testemunho aqui, mas então só mais um agora aqui, um testemunho da palavra do Senhor aqui. Da fé doadora, que Deus pediu o Isaac, o filho Isaac do Abraão, que eu já falei. Só que daí tem uma passagem aqui que é de outra viúva. Essa era do azeite, que foi o profeta Eliseu. Aí tem a outra viúva, a viúva de Sarepta, que passou por uma prova muito dura, porque Deus pediu para ela, ela tinha que pôr em ação a fé doadora. O que foi que aconteceu? O profeta Elias, vocês podem ler, em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 8, em diante ali. O profeta Elias estava caminhando e o Espírito Santo falou para ele chegar na casa daquela viúva. Vocês com certeza lembram essa história. E quando ele chegou lá, ela estava pegando uns cavaquinhos lá, né, para fazer o foguinho lá dentro da casa dela. E o profeta chegou e pediu água para ela. E ela trouxe água. Aí ele falou: agora vai lá e prepara algo para eu comer também. Ele estava com fome. E ela disse para ele: meu senhor, não tem nada. Não tem nada, tem só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e que eu vou fazer, acho que era 2 bolos, não me lembro agora, porque eu já não estou procurando aqui, que eu marquei tudo, mas daí pega muito tempo. E faz lá 2 bolos para mim e traz para eu comer. E ela disse que ela ia preparar aquilo para ela e para o filho dela, e depois eles iam morrer. Aí o profeta disse: não, vai lá e prepara primeiro para mim. Traz aqui para mim primeiro. O que isso quer dizer? Primeiro é a obra do Senhor. Primeiro é para Deus, depois é para nós. Depois é para nós. Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as outras coisas, nós é as outras. Primeiro é Deus. E ele disse: vai lá e faz os bolos e traz aqui para mim comer, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que chova sobre a terra. Porque estava aquela sequidão e que não tinha nada, todo mundo estava sem ter o mantimento para a sobrevivência, né? Entendeu? E a viúva creu na palavra. Ela creu. Então essa é uma fé doadora. Que primeiro você dá, mas não com barganha. Tu dá pela fé. Acabou, o resto é com ele. Tipo assim, ó, porque às vezes eu sou tão miserável, já digo, que eu estou dando aqui, mas eu já estou com a outra mão aberta. Tá, eu estou dando, mas entendeu? E o meu? Eu estou dando aqui, mas já estou dando porque eu escutei testemunho que daí a pessoa deu e depois tu deu lá. Não é assim. A fé, ela não exige, mas Deus conhece o coração. E daí diz que ela e o filho e também o profeta. O profeta também ficou comendo. Até que choveu sobre a terra. E a farinha não acabou e o azeite não acabou.
Então, esses 3 tipos de fé, que sejam os 2 últimos, que é a fé receptora, que todo mundo ama, não tem problema, ela vem naturalmente, porque quem que não quer? Agora, a fé doadora, nós precisamos exercitar. Nós precisamos exercitar, porque quando Deus pede, quando Ele pede é porque a obra dele precisa. E não vamos ficar com a mão fechada, entendeu? Então, eu quero encerrar com essa palavra, nessa noite, e obrigado por terem paciência de me escutar, entendeu? O meu filho diz assim, mãe, até que hoje eu não falei nenhuma vez, ele diz assim, mãe, a mãe quando vai falar, a mãe fala, está falando assim para a igreja, né irmãos? Né irmãos? Não, mas eu perdi, né? Hoje eu não falei nenhuma vez. Acho que ele me ensinou. Mas irmãos, vamos ficar em pé nesse momento. Vamos ficar em pé. Eu quero pedir para a pastora Gel. Eu não sei, vocês podem talvez tocar. Eu senti assim para nós cantar aquele, cada vez que a minha fé é provada. Acho que era bem isso mesmo. Podem chegar aqui na frente, irmãos, e vamos procurar se alimentar cada dia da fé. Nós vamos se alimentar da fé. Os discípulos, uma certa ocasião, eles falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí eu estava pensando, se os discípulos que estavam ali com Jesus, estavam ali todo dia com Jesus, ali assim de cara a cara, conversando, eles tiveram momentos, vamos dizer, de fraqueza, que eles sentiram que a fé dele estava fraquejando, e eles disseram, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta. Aí eu estava me lembrando também, quando Jesus falou, se vocês tivessem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte, vai para lá, o outro vem para cá, e aconteceria. Aí eu penso, Senhor, mas então que tamanho que tem a minha fé? Então acho que ela nem tem tamanho, porque eu já sou pequena, então imagina a minha fé, não tem tamanho, né? É exercício, nós temos que exercitar. O Espírito Santo tocou no teu coração para fazer uma coisa, não espere o teu coração sair pela boca para ir fazer, porque quando Deus me toca, o meu coração começa, sabe, disparar, meu Deus, eu não quero, eu não vou fazer, Senhor, eu acho que é de mim, acho que não é tu que está tocando no meu coração. Aí começa até querer pedir prova, Senhor, prova se é tu que está, não, pega, vai e faz. O Espírito Santo tocou no teu coração, fala assim, Senhor, me dá força para que eu faça, e o resto é com Ele. Aleluia. Nós queremos medir o resultado, mas se eu for, eles não vão aceitar, isso, aquilo, eu já termino, irmãos, mas olha, esses dias passados, meses agora atrás, estava lá no meu basement, tem um casal que mora lá, e daí chegou um rapaz, os pais dele do Brasil, porque o menino pegou câncer no cérebro, e ele fez uma cirurgia, e os pais vieram para cá do Brasil, e daí eles foram ficar 2 semanas no basement lá, porque eles eram conhecidos. E daí eu fui lá conversar, não me lembro o que eu fui fazer com a mulher que mora no basement, e essa família estava ali, esse casal e o rapaz, e o homem falou assim, o pai falou assim, eu não sei mais o que eu faço, ele passou por essa cirurgia, e já levei ele de novo na emergência, em tal hospital, e ele não suporta de dor, e daí também vômito, ele estava muito mal, o rapaz, e estava pálido. Aí eu subi, eu só falei não sei o que lá e subi.
Quando eu subi, o Espírito Santo começou a falar comigo: para que tu é serva? Por que tu não faz alguma coisa? Eu disse: mas Senhor, eu não. Como você não? Eu já dei o poder. Eu já dei, é só você usar a autoridade. Porque nessa hora falta a fé pra gente. E o Espírito Santo me incomodou. Eu fui lá embaixo e desci lá e falei: eu posso orar por você? E os pais dele estavam ali. O Alan sabe, né, amor? Aí eu falei pro rapaz: eu posso orar por você? Eu sei, porque na palavra de Deus, ó, eu não sou nada, mas na palavra do Senhor fala assim, ó: e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Yes. Se a palavra do Senhor diz, né, é porque Ele vai cumprir. Eu disse: não é eu, mas é Jesus. E Jesus falou que nós faria as obras maiores do que Ele fez. Meu Deus, se nós só fizer, então, o que Jesus fez já é demais, né? Nem podemos falar. Mas Ele disse: não só estas, mas vocês farão maiores. Então, onde que está o exercício da nossa fé? E eu coloquei a mão na cabeça daquele rapaz, entendeu? Assim como que: Senhor, tem misericórdia. Porque tem hora que eu disse que a gente até duvida, né? E orei por ele e subi rápido lá para cima. Digo: Senhor, toma conta. Quando foi na outra semana, o Alan encontrou o rapaz lá que estava chegando de novo. O rapaz estava com outro semblante. O rapaz foi lá, não tinha mais nada. Até agora, os pais dele, a mãe dele que está no Brasil, eu tenho ela no WhatsApp. Ela fala comigo, ela diz: o Luiz está bem, voltou a trabalhar e está super bem. É só a gente Aleluia. Obedecer, que Deus é que se encarrega. Verdade, aleluia. Né? Então vamos exercitar a nossa fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia, amor, movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. O autor e o consumador da fé, Senhor, aleluia. Glória a Deus, porque é contigo que nós aprendemos, Senhor. Oh, Pai amado, aleluia. Glória, glória, glória. Oh, Deus de poder, Deus de poder. Estenda suas mãos, que Maninho vai orar Sim, por ó, você. Pai querido. Que você receba uma dose de fé esta noite. Meu Deus, meu Aleluia. Deus, meu Deus, enche, Senhor, enche cada um nesta noite. Sim, ó Pai, Sim, meu Deus de vitória, aumenta a nossa fé, Senhor. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver,
mim. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover-me sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deus te usa, continua te usando, Deus continua te usando, olha essa maneira. Com ousadia vou mover-me sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou rompendo em fé. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de falar algo. Hã? Quer falar? Só um minutinho, Monique. Que sopa, hein? Uau! Mocotó, Se isso aí- mocotó é do pastor. Se isso aí é a sopa, imagina a comida. Que mensagem. Deus falou algo aqui: fé natural, fé receptora e fé doadora. Só que eu senti que o Senhor não trouxe essa mensagem. Eu senti, como é que ele vai fazer uma coisa por acaso? Ele não trouxe a mensagem por acaso. É melhor os irmãos se preparar, porque o Senhor vai começar a pedir algo de nós. É melhor se preparar aí. O Senhor vai começar a pedir algo de nós. Nós estamos numa igreja de milagres, que coisas grandes vão acontecer, e aquilo que a senhora falou vai sair do nosso bolso. Sabe por quê? Uma vez uma irmã chegou para mim aqui, quando a gente ia comprar esse lugar aqui, e a gente estava aflito para comprar esse lugar, e ela trabalhava na casa de uma mulher muito rica. Aí ela chegou para mim e falou assim: ô pastor, faz uma cartinha aí, para a gente pedir uma oferta para aquela mulher, porque ela tem dinheiro demais. E eu caí na bobeira. Em vez de ouvir o Espírito Santo, eu ouvi a irmã. Eu fiz a cartinha, e a mulher fez uma cartona de volta para mim. Ela fez uma cartona para mim. E ela falou: vocês têm que pedir dinheiro para os business de vocês. Vocês não são brasileiros? Vocês têm que pedir dinheiro um para o outro. Aí Deus falou para mim assim: eu te mandei pedir algum dinheiro dos outros? Eu preciso de dinheiro de alguém de fora para fazer a minha obra? Meu dinheiro está aqui dentro. Eu botei do bolso de vocês. Então, não chegou a hora de fazer nada ainda, mas é melhor a gente abrir o olho, que Deus não falou por acaso. Ele está preparando o terreno. E aí eu me lembro que eu estava sentado num culto, e com o meu dinheirinho do aluguel, que eu morava em Somerville, o dinheirinho do aluguel era $500 e poucos, $600 meu aluguel na época, uns 25 anos atrás. Aí o pastor pregando, era um missionário, ele pregando e Deus lembrando do meu aluguel, ele pregando e me lembrando do aluguel. Eu falei: vai lá buscar o aluguel. Eu saí no meio do culto, que eu morava pertinho da igreja, na mesma rua, e eu trouxe o dinheiro do aluguel. Porque, tipo assim, Deus pagou o aluguel. Vocês quer saber? Eu continuei morando lá 7 anos, nunca fiquei sem pagar o aluguel, só ele pagou o aluguel. Então, eu não sei o que Deus vai falar, mas quando ele falou hoje fé doadora, é porque ele vai pedir algo de nós. Amém. É o sobrenatural de Deus. Então estenda as suas mãos. Como os discípulos pediram: dá-nos fé. Dá-nos fé para receber, dá-nos fé para doar, dá-nos fé para fazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dá-nos um coração que ouve a tua voz, porque quando o Senhor pede a provisão, Ele já tem a provisão. Ele só quer testar o nosso coração, em quem a gente acredita, em quem a gente confia, porque Ele é dono de tudo. Quando Deus pediu a Abraão o filho, Ele já tinha o cordeiro. Quando Deus pede algo de mim e de você, Ele já tem a provisão. Então
Então abre o teu entendimento e preste atenção nas coisas que Deus quer que você faça, nas coisas que Deus quer que você fale, nas coisas que Deus quer que você ore, nas pessoas que Deus quer que você seja usado. Então fique atento. Eu te abençoo em nome de Jesus essa noite, para você ouvir o Espírito Santo, para ser cheio de fé. Eu abençoo você como uma pessoa cheia de fé, uma mulher cheia de fé, um homem cheio de fé, que não anda por vista, mas que anda por fé, que não anda por vista, que não olha as circunstâncias, mas que anda por fé, anda crendo no Deus que fala, o Deus que faz, o Deus que é infinitamente mais. Eu te abençoo com fé esta noite. Seja cheio da presença do Espírito. Então coma a fé, se alimente da fé, viva a fé, porque o justo ele vai viver pela fé. Então viva da fé no Senhor, seja fiel em nome de Jesus. Eu te abençoo com uma noite de paz, com uma semana abençoada, coberta com o sangue de Jesus. Eu cubro cada vida, cada família, cada filho, cada lar, com o sangue de Jesus. Eu te abençoo para ter um resto de semana abençoado. Para sexta-feira nós estamos aqui na campanha de libertação. Em nome de Jesus, vai na bênção do Senhor. Amém?